Evangelho de Marcos, capítulo 10 e versículo 17, diz a palavra de Deus. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa. Vai e vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Mas ele, contrariado com a sua palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Até aqui. Conta-se que em um safari nas profundezas da África, munido do seu facão, o guia ele seguia à frente e abria caminho na selva fechada e espessa. E enquanto o guia abria caminho, utilizando o seu facão, o viajante, cansado e sobrecarregado, sofrendo com o ardor do sol, olhou para ele e perguntou: Onde nós estamos? Você sabe onde está me levando? Qual é o caminho? E aquele guia parou, olhou para aquele homem e respondeu: Eu sou o caminho. É verdade que o homem, ele trilha a sua caminhada na terra em busca de um sentido para a vida. E um sentido que o homem passará toda a sua vida procurando esse sentido. O homem, ele procurará o sentido da vida nos bens materiais. O homem procurará o sentido da vida nos prazeres. O homem procurará o sentido da vida na química, nas drogas. O homem procurará o sentido da vida nas farras. O homem procurará o sentido da vida na intelectualidade, no conhecimento. O homem procurará o sentido da vida na ciência. O homem procurará em todos os meios possíveis aos quais ele tiver alcance qual é o sentido da vida. E a pergunta de fato que não quer calar, a pergunta que desafia o homem é exatamente essa: qual é o sentido da vida? Será que em algum momento da sua vida você não parou filosofando consigo mesmo e indagando qual é o sentido da vida? Por que eu estou aqui? Para que eu vim à terra? Qual é o propósito de eu estar aqui? Será que você nunca questionou-se sobre isso? O filósofo certa vez disse que buscou de várias formas qual era o sentido da vida e descobriu que o sentido da vida é viver. Mas o simples fato de viver também não responde qual é o sentido de viver. Nós vivemos porque de fato o nosso corpo, ele funciona. O nosso corpo responde a estímulos. O nosso corpo foi biologicamente projetado para morrer até que os nossos órgãos vitais parem de funcionar. Então ele vai morrer também. Então entende-se e percebe-se que o sentido da vida é algo transcendente. Entende-se que o sentido da vida é algo além do natural, é algo além do normal, é algo além do visível, é algo além do palpável. O texto que nós lemos nos mostra a história de um homem, e a Bíblia o identifica como sendo um jovem, que talvez chegou a um nível de vida muito cedo, que é desejado pela maioria das pessoas, se não por todas as pessoas. O texto mostra um homem que muito cedo era um homem realizado, um homem rico, um homem de posses, um homem de conquistas, um homem que tudo o que ele desejou, ele alcançou.
Se por mérito próprio ou não, eu não sei. Muito provavelmente ele recebeu tudo isso de herança do seu pai. Mas certo é que ele tinha tudo que as pessoas queriam, tudo que as pessoas buscam, tudo aquilo que proporciona prazer, tudo aquilo que proporciona realizações, esse homem tinha. Então, se o sentido da vida é viver, por que esse homem não se sente realizado? Se esse homem tem absolutamente tudo que se possa imaginar, casa ele tem a melhor, transporte ele tem os melhores, pessoas em volta ele tem muitas, e uma das maiores necessidades do ser humano, ainda que o ser humano não reconheça isso, mas a psicologia mostra que uma das maiores necessidades do ser humano é ter alguém ao seu lado, é ser rodeado de pessoas. Fala-se que a solidão, a psicologia diz que a solidão, ela faz mais mal do que você fumar 15 cigarros por dia. Então esse homem tem muitas pessoas em sua volta. Esse homem viaja para qualquer cidade que ele queira viajar. Ele viaja para qualquer país e para qualquer continente que ele queira. Ele desfruta de tudo que o dinheiro pode lhe proporcionar. Mas a pergunta continua: por que esse homem de fato não se sente realizado? Do que esse homem ainda sente falta? O que falta na vida desse homem? E quando ele se dá conta de que não está preenchido ainda e ouve falar de Jesus, ele vai até Jesus. Com absoluta certeza, esse homem tinha inúmeros conhecimentos em diversas áreas do saber. Esse homem, sem sombra de dúvidas, ele conhecia inúmeros mestres, inúmeras religiões. Sem sombra de dúvidas, esse homem, ele já tinha frequentado muitos rituais religiosos. Mas quando ele ouve falar de Jesus, ele vai até Jesus. E por que ele vai até Jesus? Porque ele sabe, ele reconhece, ele sente que ele não está saciado. Ele sabe que falta algo na sua vida ainda. E o que falta a ele é preenchido pela mensagem do Evangelho. E o Evangelho, ele vem na contramão daquilo que o ser humano geralmente espera, daquilo que o ser humano geralmente busca. Porque o que é que o homem busca? O homem busca a realização terrena. O homem busca as conquistas terrenas. E o Evangelho vem com outra proposta. A proposta do Evangelho é preparar o homem para a vida eterna. E por que aquele jovem ainda não se sente saciado? Porque a Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 3 e versículo 11 que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Por que o homem, por mais que ele desfrute de prazeres, por mais que ele conquiste, por mais que ele compre, por mais que ele venha adquirir posses, ele não consegue se sentir pleno, ele não consegue se sentir satisfeito, saciado, porque dentro dele há um anseio maior, há um anseio por algo que não é encontrado naquilo que é físico, naquilo que é natural, naquilo que é terreno. Ele busca algo que só a eternidade vai lhe proporcionar. Só a eternidade vai implantar isso na vida dele. E o Evangelho vem com essa proposta: preparar o homem para a vida eterna, preparar o homem para o estado eterno. Algo que de fato é inevitável a todo ser humano. E quando ele vem a Jesus, ele vem numa atitude de humildade. O texto diz que ele vem até Jesus e se joga de joelhos, se lança de joelhos aos pés de Jesus. A forma com que ele chega, com que ele se direciona a Jesus, é uma forma de humildade, é uma forma de rendição. Aparentemente aquele homem está disposto a ouvir Jesus e a acolher o conselho de Jesus, a acolher as orientações de Jesus. E fica claro para nós que nem toda manifestação de humildade é legítima, é genuína, é verdadeira. Nem todas as pessoas que se aproximam de nós com uma fala mansa, com uma voz mansa, todo cheio de cuidados para falar conosco, de fato expressam sinceridade. Você não sabe como é que uma cobra normalmente faz para pegar a sua presa? Ela se camufla. E camuflada ela fica invisível, ela não aparenta perigo algum.
E quando menos se espera, ela dá o seu bote. E dificilmente ela perde um bote. Geralmente o seu bote é fatal. O que fica claro para nós é que nós não podemos nos deixar enganar e nos deixar levar por aparências. As aparências enganam. E nós precisamos ter uma visão além das aparências. Obviamente que é necessário lidar com todas as pessoas. É necessário dialogar e interagir com todas as pessoas. Jesus sabia perfeitamente qual era a conduta daquele jovem. Jesus conhecia o seu coração. Jesus conhecia a sua sinceridade, até que ponto ia a sua sinceridade. E quando ele se ajoelha diante de Jesus, Jesus não o aponta, Jesus não censura, Jesus não o acusa de nada. Jesus simplesmente o acolhe. Mas Jesus sabia quem ele era. Mas Jesus sabia qual era de fato a sua disposição. E quando ele se ajoelha diante de Jesus, ele diz: bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? O que eu devo fazer para ganhar a salvação? Ou seja, ele está expondo, ele está deixando claro qual é a sua necessidade. Necessidade essa que o dinheiro não compra, que a fama não compra, que os bons relacionamentos não compram, que nada, absolutamente nada pode trazer para o homem. E ele diz: bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Aquele homem estava acostumado a lidar com pessoas que geralmente tudo que faziam para ele, queriam algo em troca. Então ele está acostumado com a meritocracia. E ele tenta estabelecer a meritocracia no seu relacionamento com Deus. O que é meritocracia? É você conquistar coisas pelos seus méritos. É você não receber nada de presente de ninguém, ou como presente de ninguém, mas você receber aquilo que supostamente você merece, aquilo que você se esforçou, aquilo que você se empenhou para adquirir. E aquele homem é acostumado com esse tipo de relacionamento. Ele entende que para receber algo tão precioso, ele precisa oferecer algo. Deixa eu dizer uma coisa para você: a meritocracia com Deus não funciona. O homem tem tentado ao longo da sua vida estabelecer uma relação de meritocracia com Deus, mas a meritocracia com Deus não funciona. Sabe por que não funciona? Porque Deus, ele não é submisso a ninguém. Deus não deve nada a ninguém. E quando o homem faz algo para requerer um benefício de Deus, é como se ele estivesse encurralando Deus. É como se Deus fosse obrigado a fazer algo por ele, porque ele fez algo por Deus. E aquele jovem está dizendo: como é que eu faço para ganhar a vida eterna? O que é que eu tenho que oferecer para Deus? O que é que eu tenho que dar para que eu possa ganhar algo tão precioso? Nunca estabeleça uma relação de meritocracia com Deus. Meritocracia com Deus não funciona. Deus nunca será submisso a você. Deus nunca se renderá à sua vontade. Sempre o que vai prevalecer é a vontade dele. Única e exclusivamente a vontade dele. E quando aquele jovem diz para Jesus: o que é que eu tenho que fazer para ganhar a vida eterna? Tentando estabelecer essa relação de meritocracia com Deus, percebe-se que o homem, ele geralmente empenha-se em receber aquilo que ele merece. O homem busca receber aquilo que na sua mentalidade ele merece. E glória a Deus, porque Deus não dá ao homem o que o homem merece. Todas as vezes que alguém se direciona a Deus buscando receber aquilo que merece, o homem está correndo um grande risco de sair num prejuízo enorme, num prejuízo terrível. Porque a relação estabelecida por Deus entre Ele e nós é uma relação de graça, é uma relação de benevolência. E graça é quando Deus nos dá exatamente o que nós não merecemos. Se Deus nos desse o que nós merecemos, talvez nós não gostaríamos de receber aquilo que Deus tem para nos entregar. Olhemos para nós, olhemos para a nossa conduta e sejamos honestos conosco mesmos. Observemos que muitas vezes nós temos inúmeros desvios de caráter, nós temos falhas, nós temos defeitos, nós pecamos, nós desobedecemos a Deus.
nós ofendemos a Deus, nós ferimos pessoas, nós machucamos pessoas, nós somos ingratos com pessoas. Quantos defeitos nós temos? E como é que eu vou chegar para Deus e dizer: Deus, me dá o que eu mereço? Não, que Deus nunca me dê o que eu mereço, porque se Deus me der o que eu mereço, o que está reservado para mim é algo que eu não vou querer desfrutar. A minha eternidade será exatamente o contrário, será muito diferente daquilo que eu almejo. Eu almejo desfrutar da eternidade com Deus, mas se Deus me der o que eu mereço, eu vou passar a eternidade longe dele. Entenda, a relação com Deus é diferente da relação que nós estabelecemos com as demais pessoas. E quando esse homem pergunta para Jesus: bom mestre, o que eu devo fazer para ganhar a vida eterna? Ou seja, quando ele se dirige a Jesus, chamando-o de bom, ele já está dizendo qual é a sua visão de mundo. É necessário que seja bom. Para receber algo é necessário que seja bom. E ninguém é bom. Nenhum ser humano é bom. Geralmente se fala de pessoas que têm um bom coração, pessoas caridosas que têm um bom coração. Ninguém é bom. A Bíblia diz que não há um só justo sobre a face da terra. A Bíblia também diz que Deus encerrou todos debaixo de maldição, para que use com todos de misericórdia. Ninguém é bom. Ah, pastor, mas eu gosto de ajudar as pessoas, até as pessoas te ofenderem, até as pessoas pisarem no teu calo. Pode acontecer que uma vez ou outra, talvez até por orientação do Evangelho, quando alguém te fere, você faz aquilo que o Evangelho te ensina e paga o mal com o bem. Mas via de regra, quando alguém nos ofende, quando alguém nos machuca, nós geralmente pagamos com o mal, ou no mínimo pagamos com desprezo. E não existe coisa pior do que o desprezo. Você não precisa causar mal ou dano algum a uma pessoa. O desprezo é o pior castigo que se pode dar a um ser humano. Então não existe ninguém bom, mas ele talvez tenha uma mentalidade de que ele é diferente dos demais. Ele tem virtudes, virtudes essas que são dignas de ser observadas e reconhecidas por Jesus. É óbvio que todo ser humano tem qualidades, da mesma sorte que todo ser humano tem defeitos. Mas querer que Deus reconheça as nossas qualidades, como se nós fôssemos o suprassumo, como se nós fôssemos superiores aos demais, como se nós fôssemos melhores do que as outras pessoas, não espere que Deus reconheça virtude em você. Porque a Bíblia Sagrada diz que o pecado nos separa do nosso Deus. Se nós fôssemos tão virtuosos assim, o nosso lugar não seria aqui na terra, nós já estaríamos lá com Ele. Nosso lugar seria no céu, um lugar de perfeição. Então você deve sim cultivar as suas virtudes, mas entender que as suas virtudes, as suas qualidades, elas são insuficientes. E a atitude de Jesus com aquele jovem serve para mostrar para ele que de fato o ser humano ele não é exatamente aquilo que ele pensa ser. O ser humano não é bom como ele imagina ser. O ser humano não merece aquilo que pensa merecer. Será que muitas vezes nós também não nos colocamos nessa posição e achamos e acreditamos que algumas coisas devem vir para nós, algumas coisas devem acontecer na nossa vida, porque afinal de contas nós merecemos? E Jesus, na resposta que dá àquele jovem, Jesus deixa claro que nós não somos tão bons como nós pensamos, que nós não merecemos aquilo que nós imaginamos merecer. Comece a olhar para você mesmo por uma outra ótica, por uma outra perspectiva, e compreenda: não, nós não merecemos nada. Tudo que vem sobre a nossa vida é graça. Tudo que vem sobre a nossa vida é fruto da misericórdia de Deus.
sobre nós. Aquele homem diz, Jesus responde para aquele homem: você conhece os mandamentos? Não matarás, não furtarás, não adulterarás, não darás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então Jesus está dizendo as coisas que são estabelecidas na palavra de Deus e que são necessárias serem observadas. Em contrapartida, Jesus está mostrando para aquele homem que a forma com que aquele homem observa esses mandamentos também não é suficiente, porque ninguém é salvo por obedecer, nós somos salvos para obedecer. A obediência é resultado da salvação, e não a salvação é resultado da obediência. Por isso que a relação com Deus não é uma relação de meritocracia. Nós somos salvos pela graça, não por merecimento. Nós não merecemos absolutamente nada. Então, se o Evangelho ele traz essa perspectiva de algo superior, nos prepara para algo maior, nos prepara para a vida eterna, isso não anula a evolução do ser humano. E sim, o ser humano precisa evoluir, o ser humano precisa melhorar, o ser humano precisa modificar as suas atitudes, o ser humano precisa experimentar de fato uma transformação na sua vida. Se nós encontramos com Jesus, é óbvio, é nítido que a nossa vida precisa desfrutar de uma evolução. Isso faz parte do processo. Não é a nossa transformação que vai gerar salvação em nós, mas a salvação operada em nós gerará transformação. Então a proposta do Evangelho não é apenas nos dar a vida eterna, é estabelecer na nossa vida um processo que nos levará no final da jornada a desfrutar da vida eterna. E nesse processo a transformação, ou desse processo a transformação faz parte. Então, enquanto dizemos que cremos no Evangelho, enquanto nos identificamos como cristãos, como discípulos de Cristo, é necessário que a nossa vida seja transformada. É necessário que passemos de fato por uma transformação e por uma evolução. É necessário que aquele que mentia não minta mais. É necessário que aquele que roubava não roube mais. É necessário que aquele que matava não mate mais. É necessário que aconteça essa transformação, porque a transformação faz parte do processo. E essas são as evidências de que de fato nós estamos no caminho. Essas são as evidências que de fato a salvação de Deus está sendo operada em nós. Não acredite nas palavras de um homem. E quando eu digo homem, eu não digo apenas o sexo masculino, eu falo o gênero humano. Não acredite nas palavras do homem, mas olhe as suas atitudes. O homem pode falar coisas belas, coisas profundas, coisas maravilhosas. O homem pode falar de transformação, de evolução, de salvação. O homem pode falar de absolutamente tudo. Porém, mais eloquente do que suas palavras são as suas obras, são as suas atitudes. Se as suas atitudes não mostram a sua transformação, então de fato não há evidências de que essa pessoa está caminhando de fato para a salvação. Você conhece os mandamentos, e ele diz: Senhor, eu tenho guardado esses mandamentos desde a minha mocidade, eu tenho guardado esses mandamentos desde a minha juventude, desde a minha meninice. Quando ele diz isso, ele está dizendo como ele recebeu os mandamentos de Deus. Ele recebeu os mandamentos de Deus por orientação do seu pai, por orientação da sua mãe. E entenda, aquilo que se faz por tradição não tem peso, mas aquilo que se faz por decisão, aquilo que se faz por escolha, por opção. Aquele homem obedecia aos mandamentos porque ele foi ensinado, e é bíblico. Ensina ao teu filho o caminho que deve andar, e quando crescer não se desviará dele. É bíblico.
Mas fica aqui um alerta, especialmente para filhos de crentes. Aquilo que é recebido por tradição não tem peso, mas aquilo que é feito por opção, por decisão, por escolha. Não é porque alguém é filho de crente, filho de pastor, seja lá do que for, que automaticamente essa pessoa tem uma relação com Deus, automaticamente essa pessoa tem um lugar reservado no céu. Não. Isso é fruto de uma decisão, isso é fruto de uma opção, isso é fruto de uma escolha, isso é fruto de um relacionamento pessoal estabelecido por Deus. Então talvez os pais desse jovem eram de fato tementes a Deus, ou tementes a Deus. Talvez eles de fato galgaram o caminho, pisaram o caminho e trilharam o caminho que conduz à vida eterna. Mas observe que a salvação não foi transferida automaticamente para o filho. Salvação é algo individual. E você precisa fazer a sua escolha. E você precisa tomar a sua decisão. E você precisa fazer a melhor opção na sua vida. Aquele jovem, quando responde isso para Jesus, ele está dizendo: eu tenho feito tudo que é preciso ser feito para de fato ganhar a vida eterna. E Jesus mais uma vez mostra ao homem que ele não é o que ele pensa ou o que ele diz ser. Porque no Evangelho de Mateus, no texto paralelo, há uma outra coisa que está relacionada no texto, que não diz aqui no Evangelho de Marcos. Fala dos mandamentos, mas Mateus acrescenta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Marcos oculta essa informação, mas Mateus diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus, olhando para aquele jovem, talvez Jesus viu tudo aquilo que ele disse que fazia. Jesus viu que ele não roubava, que ele não matava, que ele não adulterava, que ele não defraudava, que ele não dava testemunho contra ninguém, que ele honrava o seu pai e a sua mãe. Jesus viu que ele fazia tudo isso. Mas Jesus olhou mais profundamente. Jesus decidiu mostrar para aquele homem: você não é o que você diz ser, e você não é o que você pensa ser. Existe um outro mandamento, e é o segundo maior mandamento da lei: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E para provar para aquele homem que ele não é o que ele pensa ser, Jesus diz: muito bem, só te falta uma coisa. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e depois você vem e me segue. Quando Jesus diz: vai, vende tudo o que tem e dá aos pobres, Jesus estava mostrando exatamente onde ele estava falhando. Se você quiser conquistar as coisas diante de Deus por meritocracia, Deus sempre vai mostrar para você que você não merece. Deus sempre vai mostrar para você onde você está falhando. Então estabeleça com Ele uma relação de graça. É pela graça. Humilhe-se diante dEle e clame a Ele por graça, por misericórdia. Senhor, eu não mereço. Eu sei que eu não sou digno, mas se compadece de mim, tem misericórdia de mim, derrama a tua graça sobre mim, restaura a minha vida, transforma-me, me ajuda na minha incredulidade, me ajuda nas minhas fraquezas, me sustenta quando eu estiver prostrado, me sustenta quando eu estiver caindo, me põe de pé. Jesus vai mostrar para aquele homem que ele não é aquilo que ele pensa ser, ou aquilo que ele acredita ser, ou aquilo que talvez ele divulga que ele é. Mais eloquente do que as palavras são as atitudes do homem. Quando ele ouve isso, a máscara cai. Quando ele ouve isso, a verdadeira identidade se manifesta. Quando ele ouve isso, o seu verdadeiro eu vem para fora. E ele entristece-se, porque era dono de muitas posses, e sai contrariado, diz o texto sagrado. Como é que alguém fica contrariado diante de Jesus? Aquele homem finalmente encontrou qual é o sentido da vida. Aquele homem finalmente encontrou o caminho. Aquele que disse: eu sou o caminho.
Mas diante do caminho, aquele homem fez uma outra escolha. Se esse é o caminho, se essa é a exigência, se é isso que ele espera de mim, então sinto muito, mas é demais para mim. Sinto muito, mas eu não quero. Será que a realidade de muitos de nós tem sido diferente? Mesmo tendo encontrado o caminho, mesmo tendo encontrado a resposta, será que quando olhamos para aquilo que Ele diz para nós fazermos, para aquilo que Ele exige de nós, será que nós não fazemos exatamente como esse jovem fez? É assim que tem que viver? É isso que o Senhor exige de mim? É isso que o Senhor espera de mim? Se for isso, Senhor, então, muito obrigado. Se for isso, Senhor, então me desculpa, mas é demais para mim. Se é demais para você fazer aquilo que Ele te orienta a fazer, eu pergunto, e aquilo que Ele tem a te oferecer, não é demais não? Não é muito não? Não é o suficiente não? O que é que Ele tem a te oferecer? Aquilo que o dinheiro não deu, aquilo que os prazeres não proporcionaram, aquilo que os bens não trouxeram. O que Ele tem a te oferecer é a vida eterna, é a salvação. E isso não é demais não? Isso não é suficiente? Entenda uma coisa, o problema não era a riqueza. Não tem problema nenhum o discípulo de Cristo ser rico. Problema nenhum. O problema não era a riqueza. O problema era aquilo que ocupava o lugar de Jesus dentro do coração daquele homem. No caso dele, o que ocupava o lugar de Jesus era a riqueza. Mas no seu coração pode ser outra coisa. Mas no seu coração pode ser outra pessoa. Pode ser qualquer coisa. E o problema não é o dinheiro. O problema é aquilo que ocupa o lugar de Jesus no seu coração. No seu coração só existe lugar para um trono. E esse trono precisa ser o do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele precisa se apossar desse trono. E ele precisa sentar-se supremo e soberano nesse trono. Ele não vai dividir espaço nesse trono com ninguém. Então, ou ele ocupa o primeiro lugar na sua vida, ou ele ocupa o lugar de prioridade na sua vida, ou ele não ocupa lugar nenhum. O que é que tem ocupado o lugar dele no seu coração? Há muitos anos atrás, alguém que eu evangelizava passou a frequentar a igreja e tomou a decisão: eu quero seguir a Jesus, eu quero participar da igreja, eu quero cantar na igreja. E aí, ao ter contato com o evangelho, foi frequentando a igreja e foi vendo o que o evangelho fala, o que o evangelho ensina, o que o evangelho põe ou impõe a nós. E aí, ouvindo aquilo que os outros falavam, porque você vai ter que parar de beber, porque você vai ter que parar de ir para as farras. E essa pessoa disse: se é para parar de beber e se é para parar de ir para as festas, eu não quero. E essa pessoa saiu da igreja. E eu dou glória a Deus, porque muitos anos depois essa pessoa voltou para a igreja, está na igreja. Mas a princípio ele trocou Jesus por farras e por bebedeiras. Talvez se Jesus tivesse exigido dele que ele vendesse o que ele tinha e desse para os pobres, talvez ele aceitasse. Então observe, o problema não é a riqueza. O problema é que existem coisas que estão ocupando o lugar de Jesus no nosso coração. E ele precisa reinar supremo no nosso coração. Aquele jovem foi embora. E uma coisa que nos chama a atenção no texto é que o texto diz que Jesus olhou para ele e o amou. E aí nós entendemos o que é amor realmente. O amor, de fato, é aquele que dá ao ser humano liberdade. O amor não aprisiona. O amor não sufoca. O amor dá liberdade. Então cada um de vocês é amado por Deus.
Deus ama a cada um de vocês, mas Deus nunca vai impor para vocês algo que vocês não queiram. Em querendo segui-lo, Ele estabelecerá para vocês um padrão de vida. Porém, Ele nunca vai impor para vocês, vai exigir de vocês, vai obrigar vocês a fazerem absolutamente nada. Você pode estar na igreja há 1, 2, 10, 15, 20, 50 anos. No momento em que você disser, cansei, já deu para mim, não quero mais. Ele te ama tanto que Ele te dá liberdade para ir embora. As portas estão abertas. Ele te dá liberdade para ir embora. Você estará assumindo o risco de sofrer as consequências, mas por te amar, Ele vai te deixar ir. Ele fez, Ele faz e Ele sempre fará isso. Então cabe a você e a mim, cabe a cada um de nós estabelecermos o que é prioridade na nossa vida, compreendermos o que é importante e entendermos que Ele precisa de fato ocupar o primeiro lugar na nossa vida. Aquele jovem foi embora, não se sabe mais nada sobre ele. Há quem diga que depois aquele jovem se arrependeu. Há quem diga que depois ele se tornou um discípulo de Cristo. Mas esses são relatos extra-bíblicos, nós não temos como ter certeza. Mas certo é que Jesus o amou naquela hora, e naquela hora ele rejeitou o amor de Jesus. Evangelho de João capítulo 3 e versículo 16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você crer, você não vai perecer, mas você desfrutará da vida eterna. E isso só será possível porque Ele demonstrou amor por você. E nesse amor, Ele te deu a liberdade de crer ou não, de seguir ou não, de amá-lo ou não. A escolha é sua.